Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula, Exercícios. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer hoje alguns exercícios sobre os números racionais e os números irracionais, né? Como de costume, né, dessa maneira como a gente está fazendo esse curso, essa disciplina, nós vamos começar resolvendo dois exercícios daquelas listas de atividades de treinamento que vocês tenham de apoio, tá bom? No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé, atrás do púlpito, e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Segurando um pequeno controle remoto, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Então vamos lá, vamos ao primeiro exercício. Olha. Se x é o resultado da divisão do número 25 centésimos, é 0,25, pelo 0,004, pelo 4 milésimos, então a soma dos seus algarismos é quanto? No slide com o título Exercícios, o enunciado da questão de múltipla escolha, lido pelo professor, com as alternativas A7, B8, C13, D18 e 21. Então eu quero dividir esse número por esse, dividir o 0,25 por 0,04, ver quanto vai dar e depois ver a soma dos algarismos, tá? Tem um problema, né? Para a gente dividir esses dois números, a gente não fez nunca uma divisão assim, né? Sempre dá um probleminha para fazer. Então a ideia aqui é a seguinte, olha. Vamos escrever esses números como fração primeiro, para ter uma ideia, olha. O 0,25 dividido por 0,04, eu posso escrever como sendo a fração 0,25 dividido por 0,004. Eu sei que se eu multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero a fração. Então eu vou multiplicar por um número que faça desaparecer essas vírgulas. Então aqui, olha... O professor aponta para o denominador 0,004. Por causa do denominador, eu vou precisar multiplicar por 1000, porque eu tenho que fazer a vírgula andar 1, 2, 3 casas. Tem que andar 1, 2, 3 casas para poder desaparecer, né? Passar para lá do 4. O professor se refere ao lado direito do número 4 no denominador. Então, ó, vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por 1000. Isso não altera o valor da fração e estaremos, na verdade, agora, porque na verdade a gente está multiplicando por 1. E vamos então o que fazer? Uma divisão de números inteiros. Passa a ser uma divisão de números inteiros, que a gente já sabe fazer. Então, olha, vamos lá. O 0,25 dividido por 0,04, multipliquei por 1000 em cima e embaixo. Em cima, multiplicando por 1000, vai dar 250. E embaixo, quando multiplico por 1000, dá 4. E agora eu vou fazer a divisão normal, né, de 250 por 4. No slide, a divisão é escrita com o 250 como dividendo e o 4 como divisor, isolado na chave. Então, 250 dividido por 4, pego 25, dividido por 4 vai dar 6, vai restar 1, tem um 0 aqui para baixar, abaixo 0, 10 dividido por 4 vai dar 2, e o resto vai ficar 2, ok? 2 eu não posso dividir por 4, mas eu não paro mais a minha divisão, né? A gente já viu números decimais. Então, o que eu faço? Eu tinha 2 unidades. O professor se refere ao resto da divisão. Eu vou transformar em 20 décimos. Então, como eu transformei em 20 décimos, eu coloquei uma vírgula para ficar sabendo que aqui no meu resultado, eu passei agora a trabalhar com um número na casa decimal, tá certo? Então, agora eu vou pegar 20 dividido por 4, que dá igual a 5, e o resto é 0. Portanto, aquela divisão é 62,5. Ou seja, o exercício estava pedindo para calcular a soma dos seus dígitos, né, dos seus algarismos. Então, x é 62,5, somo 6 mais 2 mais 5, que é igual a 13. Alternativa C. Esse truquinho que eu fiz de multiplicar por 1000 aqui, olha, esse exercício eu pus justamente para chamar a atenção. A gente conhece, quando a gente começa a aprender, aquela história de vamos acertar as vírgulas, né? Eu quero fazer a divisão de 0,25 por 0,004, então primeiro a gente quer corrigir as vírgulas. Então eu faço andar 3 casas aqui, eu risco tudo isso,
e aqui eu faço dar 3 casas e risco isso. E aí eu começo a dividir. Na verdade, é isso que eu fiz. Eu multipliquei minha fração inicial por 1 e, portanto, não alterei o valor da fração. Assinale a alternativa verdadeira. Olha, será que raiz de 8 sobre raiz de 2 é um número irracional? Raiz de 2 mais raiz de 3 é um número irracional? Se I está denotando conjuntos irracionais, então os números racionais estão contidos nos irracionais? Raiz de 5 mais raiz de 7 é um número racional? 1 sobre π é um número racional? Eu quero saber qual é a alternativa verdadeira, então só pode ter uma. Vamos mostrar que o item B é verdadeira. Então vamos supor que o A é igual a raiz de 2 mais raiz de 3, ele seja um número racional. Eu vou mostrar que ele é racional, eu vou mostrar por absurdo. Então suponha que ele seja um número racional. Se ele for racional, quando eu pego um racional e multiplico por outro, o resultado também é racional. Então A quadrado também vai ser um número racional. A quadrado vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Quando eu vou calcular ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é 3, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Portanto, isso aqui vai dar um resultado de 5, né? 2 mais 3, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, que é raiz de 6. O cálculo completo citado pelo professor é A ao quadrado é igual, entre parênteses, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, tudo elevado ao quadrado, igual 2 mais 3 mais 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, igual 5 mais 2 raiz quadrada de 6. Na parte inferior do slide, a expressão. Então, raiz quadrada de 6 é igual a ao quadrado menos 5, tudo sobre 2. Então, eu estou supondo aqui que esse número é A quadrado, ou seja, que é racional. Então, eu vou tirar o raiz de 6 aqui, olha. O raiz de 6 vai ser A quadrado menos 5 dividido por 2. Isolei o raiz de 6 nessa igualdade que eu tenho aqui, olha. Isso daqui igual o A quadrado. Tá bom? O professor circula a soma de 5 mais 2 raiz quadrada de 6 e puxa uma seta até o A ao quadrado. Novo slide com o enunciado: como A ao quadrado e 5 são racionais, a fração A quadrado menos 5, tudo sobre 2, também é racional, o que é um absurdo, pois raiz quadrada de 6 não pertence a n e, portanto, é irracional. Logo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é irracional. Alternativa B. A seguir, o professor cita o quociente e circula a fração A quadrado menos 5, tudo sobre 2. Olha, o A quadrado, eu estou falando que é racional, o 5 eu sei que é racional, o 2 também é. Quando eu faço esse quociente, isso aqui vai dar um número racional. Isso é um absurdo, porque esse número é exatamente o raiz de 6. E nós sabemos que o raiz de um número natural, raiz quadrada de um número natural, quando ele não é um número natural, ele é um número irracional. E raiz de 6 não pertence aos naturais. Não é um número bonitinho inteiro, 2, 3, 4, né? Portanto, o absurdo veio de ter suposto que esse cara era racional. Portanto, raiz de 2 mais raiz de 3 é irracional. Mas vamos dar uma examinada nas outras alternativas, que são todas falsas, né? Então, por exemplo, o item A, ele é falso. Por quê? É só fazer a conta, olha. Raiz de 8 sobre raiz de 2, quando eu vou fazer o quociente, isso é raiz de 8 sobre 2. 8 dividido por 2 dá 4, isso é raiz de 4, que dá o 2. É um número inteiro, portanto, racional. Então, ela é falsa, lá dizia que era irracional. O item C fala que os números racionais estão contidos nos irracionais. Isso é falso, porque a intersecção entre os números racionais e irracionais é vazia. Um número ou é racional ou é irracional. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O símbolo de interseção entre Q e I é uma letra U invertida. A seguir, a alternativa D aparece no slide com o texto. É falso, pois raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 é irracional. O item D também é falso.
né? Porque esse número aqui não vai ser racional, ele é irracional. A demonstração é igualzinha ao que a gente fez no item B. E o item E é falso também, porque se 1 sobre π for um número racional, o seu inverso também vai ser racional. Só que o inverso de 1 sobre π é o próprio π, que é um número irracional. Portanto, a única alternativa verdadeira era a alternativa B, como a gente viu. Um outro exercício, olha, um corredor desistiu de uma prova após correr 4/10 do percurso. Se ele tivesse corresse mais 1,2 quilômetros, teria alcançado a metade da prova. Qual era a metragem, né, a medida, o tamanho dessa prova? Então, para resolver esse probleminha, a gente faz assim, olha. Vou chamar de x a metragem total da prova. Olha o que diz o problema e vamos escrever em linguagem matemática. Em um novo slide, o enunciado lido pelo professor e a operação. 4 sobre 10 vezes x mais 1,2 é igual a 1 sobre 2 vezes x, se e somente se. 1 sobre 2 vezes x menos 4 sobre 10 vezes x igual a 1,2. O corredor correu 4/10 a prova, 4/10 de x. Se ele tivesse corrido mais 1,2 quilômetros, ele teria alcançado a metade da prova. Essa é a equação que eu tenho que resolver. Tá? Então, passando isso aqui para o lado de cá da igualdade, 1 sobre 2x menos 1 sobre 10x vai ser igual a 1,2. Tá certo? Quer dizer, na verdade, eu passei esse daqui para o lado de lá. Desculpa. O professor destaca o termo 4 sobre 10 vezes x e com uma seta para a direita indica a troca de lado na igualdade, onde está o 1 sobre 2 vezes x. Na parte inferior do slide, a resolução do cálculo. 1 sobre 10 vezes x é igual a 1,2. Então, x é igual a 12. Tá bem? E agora eu tenho uma equação que só depende do x, né? O tempo todo aqui a equação só depende do x. Então eu vou ficar com 1/10, né? Se eu pegar 1 sobre 2x menos 4/10 de x, o mínimo é 10, divide por 2 dá 5, 5 menos 4 dá 1, x igual a 1,2. Portanto, o x é 10 vezes 1,2, ou seja, 12. Então a prova, o percurso era um total de 12 quilômetros. Tá bem? Encontre a fração geratriz da dízima periódica 0,99999. Qual é a fração, o quociente que vai dar esse número? Bom, vamos usar o procedimento que a gente tem usado para achar a dízima geratriz. Veja que essa aqui, no caso, é uma dízima periódica simples, né? Ela já aparece o número logo depois da vírgula. Então eu posso usar o próprio x e para ter um outro número para somar ou tirar, eu posso multiplicar ele por qualquer número, como 10, 100, o que eu quiser. Então, por exemplo, se eu pegar 10x, a vírgula vai deslocar só de uma casa, eu vou ficar com o número 9,999, assim por diante. Então eu posso fazer a conta 10x menos x, porque o 10x e o x, depois da vírgula, são totalmente iguais. Quando eu faço essa conta, do lado de cá vai dar 9x. O professor se refere à operação 10x menos x. E ao citar lado de cá, ele se refere à direita do sinal de igualdade. E do lado de cá vai ser 9,999 menos 0,999. A parte lá infinita, decimal, se cancela e sobra só quem? 9. Portanto, x igual a 1. Essa é a geratriz, ou seja, na verdade, o número 0,99999 infinito, ele é exatamente igual ao número 1. Acabamos de mostrar isso. Tá bem? Sem o uso de uma calculadora, para calcular direto o valor, né, de raiz de 13, você pode usar para fazer outras continhas, vamos encontrar uma boa aproximação para o número raiz de 13, com duas casas decimais. Todo número irracional, né, 13 é um número natural, a raiz quadrada dele não é um número natural,
Portanto, ele vai ser, raiz de 13 vai ser um número irracional. Todo número irracional eu posso aproximar por um número que é decimal. Eu quero aproximar por um número com duas casas decimais, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, desculpem. Primeiramente, vamos observar, localizar onde está a raiz de 13. Ó. Raiz de 13 fica entre dois números naturais, entre o 3 e o 4. Por quê? Porque quando eu calculo 3 ao quadrado dá 9, que é menor que 13, e quando eu calculo 4 ao quadrado dá 16, que já é maior que 13. Então um número é pouco para chegar no 13 e outro número é muito, ultrapassa o 13 quando eu levo ao quadrado. Então esse número, raiz de 13, vai ser um número que vai estar entre o 3 e o 4. Vamos agora aproximar a primeira casa decimal. E vamos ver qual é a melhor aproximação que a gente consegue para essa primeira casa. Então nós vamos pegar o 3, que eu sei que não chega lá, e vou aumentar 0,1. Então vou pegar 3,1 ao quadrado, isso dá 9,61, ainda menor que 13. Bom, vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos pegar o 3,2 ao quadrado, vai dar 10,24, ainda menor que 13. Vou pegar o 3,3 ao quadrado, vai dar 10,89, ainda menor que 13. E vou fazendo isso até a hora que eu ultrapassar o 13. Eu devo ultrapassar antes de chegar no 4, porque o 4 já vai dar 16. No slide, aparecem mais dois cálculos com resultado menor que 13. 3,4 ao quadrado igual 11,56. 3,5 ao quadrado igual 12,25. Os dois cálculos seguintes são citados pelo professor. Então, quando eu calcular o 3,6 ao quadrado, isso dá dando 12,96, ainda menor que 13. Quando eu for tentar calcular o 3,7 ao quadrado, olha, já dá maior que 13, dá 13,69. Então, a aproximação minha vai ser 3,6 ou 3,7. Tá? Como eu ainda vou ter uma segunda casa, eu tenho chance de aumentar meu 3,6. Então, a primeira aproximação decimal eu vou manter o 3,6. Então, a raiz quadrada de 13 vai ser, por enquanto, aproximada pelo 3,6. Vamos ver o que acontece agora quando eu vou buscar a aproximação da segunda casa decimal. Então, eu vou aumentar agora com 3,6 e vou começar a colocar a segunda casa decimal, né? Que seria o centésimo. Então, o que é? Eu vou colocar 3,61, a primeira casa, logo depois, porque era 3,6, que era 3,60, e agora eu vou colocar 1. Quando eu calculo ao quadrado, já deu esse número que é maior que 13. 3,61 ao quadrado é igual a 13,0321. Abaixo repete-se o cálculo. 3,6 ao quadrado é igual a 12,96. Pronto, já passei do 13. E no 3,6, lembro, estava menos, era menor que 13. Então a raiz de 13 vai estar entre o 3,6 e o 3,61. Como eu quero só duas casas decimais, eu tenho que saber o seguinte, qual desses dois é a melhor aproximação? Quem aproxima melhor o número raiz de 13? Então vamos ver a diferença entre esses números e 13, qual é que tem a menor diferença. Se eu pegar o 13 e tirar o 12,96, isso aqui dá 0,04. E se eu pegar o número 13,0321, que já passou 13, e tirar 13, isso aqui vai dar 0,0321. Um está aproximando por falta 0,04. O outro aproximou por excesso, já ultrapassei 0,321 do número 13. O professor indica o número 0,0321. Tá? Quem é menor desses dois erros, dessas duas diferenças? Né? Nós temos que o 0,0321 ele é menor que 0,04. Aqui é 3 e aqui é 4. Então a melhor aproximação com duas casas decimais para o número raiz de 13 seria 3,61. Só para lembrar, se você jogar na calculadora, né, para confirmar, na calculadora a raiz de 13 é esse número. Veja que com duas casas decimais ele é 605. Como você vai cortar, normalmente o 5 empurra uma unidade para cá. Raiz quadrada de 13 resulta um número com mais de 15 casas decimais,
e cujos primeiros algarismos são 3,6055. O professor faz uma pequena seta partindo do primeiro número, 5, e apontando para o 0 à esquerda. É assim que a gente aproxima, né? De 5 para frente, a gente aumenta 1 na casa que a gente cortou, né? Na casa anterior. De até 4 a gente mantém. E aqui, então, a aproximação ficaria 3,61. Tá bom? Novo slide com o enunciado. 6. Qual dos seguintes números é o maior? Raiz quarta de 4 ou raiz quinta de 5? Vamos escolher um múltiplo comum a 4 e 5. Então, o que atrapalha a gente para poder resolver esse exercício, responder, são as raízes, né? Raiz quarta e raiz quinta. Então, a maneira de eu eliminar esses radicais seria elevar esses dois números a uma potência que fosse um múltiplo, tanto do 4 como do 5. Mas eu não vou pegar um múltiplo qualquer, né? Eu posso simplesmente pegar um múltiplo comum, os dois. Mas por que eu vou pegar um múltiplo qualquer se eu posso pegar o menor de todos e isso vai diminuir minhas contas? Então eu vou calcular o MMC entre 4 e 5. O mínimo múltiplo comum entre os dois é 20. Então eu vou usar o 20 para eliminar os radicais e poder comparar aqueles dois números. Então quando eu pego a raiz quarta de 4 e elevo a potência 20, isso é a mesma coisa que pegar o 4 e calcular, elevar a 20 dividido por 4. Como 20 é múltiplo de 4, isso dá 4 elevado a 5 e, portanto, isso vai dar o número 1024. Vou fazer a mesma coisa com a raiz quinta de 5. Raiz quinta de 5 elevado a 20 é 5 elevado a 20 sobre 5. 20 é múltiplo de 5, então fica 5 elevado a quarta, que é 625. E tudo que eu tenho que fazer agora é comparar esses dois números. Bom, como a gente já sabe que 1024 é maior que 625, então eu tenho que a raiz quarta de 4 vai ser maior que a raiz quinta de 5. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.